Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Marcel Van Hatten comentou a primeira declaração do presidente Jair Bolsonaro após Lula ser declarado presidente eleito, abordou os riscos ao Estado de Direito e as máculas infligidas contra a democracia e a liberdade no Brasil, além de convocar os cidadãos a se unirem em uma ampla frente de oposição democrática no Congresso e na sociedade ao governo Lula. O parlamentar sintetizou: o essencial: o presidente Jair Bolsonaro pediu para acalmarmos os ânimos, a mesma coisa que falei na Câmara dos Deputados. Os métodos violentos, impedir o direito de ir e vir das pessoas, são métodos da esquerda. O próprio presidente Bolsonaro faz uma manifestação no sentido que devem cessar manifestações que impedem o direito de ir e vir das pessoas. Dessa maneira, ele frisou: depois dele sair, Ciro Nogueira, seu chefe da Casa Civil, também anunciou que está iniciada a transição para o governo futuro de Lula e do PT, que terá a minha total oposição. Bolsonaro tem muita razão e nós sabemos disso ao citar a indignação das pessoas, não apenas com o resultado, mas com o processo todo. Foi de fato muito injusto. Denunciei várias vezes a parcialidade do STF e do TSE, o fato de terem liberado Lula, que deveria estar na cadeia, para concorrer, além de agirem de forma partidária, dando vantagem para a candidatura de Lula em relação à de Bolsonaro. No ensejo, o parlamentar assinalou a importância do respeito à Constituição e da defesa da liberdade de todos os cidadãos contra o arbítrio, a tirania e a censura. O presidente Bolsonaro menciona a importância do Congresso e me incluo nisso. A importância de a direita se posicionar firmemente contra o PT e contra Lula nesse período todo. A população continuará se manifestando sempre pacificamente. O governo Lula será muito diferente do que foi lá atrás. Pela primeira vez, vai ter uma oposição de verdade na Câmara, no Senado e na sociedade brasileira. Também falou da importância de jogar dentro das 4 linhas da Constituição e de como ele foi chamado de antidemocrático, enquanto outros poderes o fizeram. Lula e o PT sempre atentaram contra a Constituição. Lula nem assinou a Constituição, não votou favoravelmente. Ele lembrou que nunca quis censurar a mídia e os meios de comunicação. Teremos de evitar ao máximo que aconteça. Já tem acontecido por obra do TSE e do STF e por obra dos inquéritos fakes nos últimos meses e até mesmo anos. O PL das fake news foi barrado e certamente virão outras iniciativas. Vamos fazer de tudo para que o Brasil não regrida nos próximos 4 anos, que o nosso direito de manifestação e expressão seja garantido sempre pacificamente. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, a apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Falando diretamente aqui do meu gabinete em Brasília,
tanto no meu Instagram como no Facebook. Acho que o Brasil inteiro parou para assistir ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, parou por mais de 1 hora para aguardar até que ele ocorresse de fato. Eu ainda estava na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, quando foi anunciado que ele falaria. Depois deu tempo de vir até a Câmara, deu uns 10 minutos de carro de lá até aqui. Sentei, esperei no gabinete até finalmente iniciar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. E um pronunciamento muito curto, acho que foi menos de 5 minutos, algumas frases apenas, mas o essencial, pedindo para acalmar os ânimos, a mesma coisa que eu falei, aliás, de manhã aqui na Câmara dos Deputados. Na tribuna da Câmara dos Deputados foi repetido, né, por ele, que os métodos são da esquerda, os métodos violentos de impedir o direito de ir e vir das pessoas, que isso deve cessar. Foi muito importante. Eu até achei interessante que eu falei isso, que sempre nós da direita defendemos, que não se pode bloquear vias, que quem faz protesto violento é a esquerda, o pessoal do MST que invade terra e assim por diante. Eu fui criticado por alguns, né, dizendo, não, esse é momento disso aí, tudo tá aí. O próprio presidente Bolsonaro faz uma fala nesse sentido, dizendo que devem cessar todas as manifestações que impedem o direito de ir e vir das pessoas. Nesse sentido, foi muito importante a fala dele. E ao final da fala, depois de ele sair, Ciro Nogueira, que é o seu chefe da Casa Civil, também anunciou que está iniciada, né, a transição para o governo futuro, que terá a minha total oposição de Lula e do PT, e que estão apenas aguardando a indicação oficial de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito da República, para ser o coordenador da transição de governo. Alguns pontos interessantes para falar sobre esse pronunciamento de Jair Bolsonaro. O primeiro é que ele tem muita razão, e nós sabemos disso, quanto à indignação das pessoas com não o resultado eleitoral apenas, né, mas principalmente com o processo todo, que foi de fato muito injusto. Eu denunciei várias vezes, né, a parcialidade do STF e do TSE, o fato de o STF lá atrás de ter liberado o Lula, que deveria estar na cadeia cumprindo pena, para concorrer, e depois, durante o período eleitoral, agir de forma partidária muitas vezes, né, dando vantagem para a candidatura de Lula em relação à candidatura de Jair Bolsonaro. Eu também lembrei na tribuna, acho que é importante mencionar isso, eu com a independência que sempre tive, né, de que lá atrás, quando tiveram a oportunidade de colocar de volta Lula na cadeia, né, a própria base do governo aqui na Câmara não deu as condições para aprovação da volta da prisão após condenação em segunda instância. Isso foi algo que poderia ter impedido lá atrás Lula de ser candidato. Mas tinha muita gente próxima do Bolsonaro dizendo, não, o Lula é o candidato ideal para concorrer contra ele, para que, né, o Bolsonaro possa vencer as eleições, e não fizeram, na minha opinião, o esforço necessário para colocá-lo de volta na cadeia. E infelizmente, né, o Brasil acabou pagando para ver, e está aí, né, esse resultado das eleições. Os pontos importantes da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a importância do Congresso nesse novo período, né, e me incluo obviamente nisso, nessa importância da direita, né, se posicionar firmemente como oposição contra o PT e contra Lula durante esse período todo. A importância da população continuar protestando e se manifestando sempre pacificamente. Isso é algo fundamental. Tenho certeza que o governo de Lula será muito diferente, né, nos próximos 4 anos do que foram os 8 anos que ele governou lá atrás, porque pela primeira vez ele vai ter uma oposição de verdade, né, na Câmara, no Senado e também na sociedade brasileira. Ele estava muito correto em falar das lideranças que foram formadas nesse processo, tanto lideranças do lado do presidente Bolsonaro como outras lideranças de direita e independentes que chegam ao Congresso ou continuam fazendo aqui esse trabalho. Ele também falou sobre a importância de jogar dentro das 4 linhas da Constituição, e como ele foi muitas vezes julgado de antidemocrático, mas não excedeu na prática em nenhum momento aquilo que a Constituição define, enquanto realmente outros poderes o fizeram, né? E Lula e o PT sempre atentaram contra a Constituição. Aliás, Lula nem assinou a Constituição quando ela foi aprovada. O PT todo foi contra assinar a atual Constituição. Para quem não sabe, o PT, né, que tinha deputados constituintes, não votou favoravelmente, não assinou a Constituição conhecida como Constituição Cidadã. E ele lembrou também que ele nunca quis censurar a mídia ou os meios de comunicação, e é algo que nós vamos ter de, daqui para frente,
evitar ao máximo que aconteça, já tem acontecido infelizmente por obra do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio STF por meio desses inquéritos fakes e outras iniciativas que aconteceram ao longo dos últimos meses e até mesmo anos, e nós vamos ter que impedir que isso aconteça também agora por meio de ações legislativas, né? O PL das fake news já foi barrado, inclusive nós do Novo todos votamos contra, né, a urgência do PL das fake news, que não foi aprovado na Câmara, e certamente virão outras iniciativas do PT nesse sentido, para tentar regular os meios de comunicação e seguir aquilo que outros países da América Latina têm feito. Ontem, se vocês acompanharam o noticiário, né, o primeiro presidente a visitar o presidente eleito Lula foi o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que é um péssimo exemplo de um líder que está colocando muitos argentinos, né, irmãos argentinos na pobreza, gente que era bem de vida, que era da classe média, hoje procurando comida no lixão. Basta dar um Google para verificar isso. Então, nós vamos ter de atuar firmemente na oposição, firmemente contra tudo que Lula e o PT significam, e neste momento resta apenas dizer que eu vou aqui na Câmara dos Deputados, de onde quer que esteja, fiscalizar com todos os instrumentos que me competem como deputado federal e fazer todo o trabalho de oposição que o meu eleitor espera que eu faça e que o Brasil quer que nós façamos contra esse verdadeiro assinte, né, que é a volta de alguém que deveria estar preso, cumprindo pena na cadeia, à presidência da República. Nós vamos fazer de tudo para impedir que o país regrida nos próximos 4 anos. Seria isso que eu queria colocar para todos vocês nessa live, e agora fiquem também sempre atentos, né, às movimentações futuras, e não deixemos de nos manifestar, de protestar, de fazer com que o nosso direito, né, a liberdade de expressão e de opinião seja garantido, sempre dentro daquilo que estabelece a lei e a Constituição, sem baderna, sem violência, sem impedir o direito de ir e vir, porque isso não é coisa de democrata, de quem é liberal, isso é coisa de petista, é coisa de esquerdista, é coisa do pessoal do PSOL, do MST. Aliás, nós vimos o absurdo no movimento do Sem Teto dizer que ia intervir nas manifestações agora que estão ocorrendo no Brasil todo, a fim de desbloquear as ruas. Olha, esse pessoal não cansa de ser hipócrita e demagogo. Vamos nós dar o exemplo de como é agir democraticamente, e contem sempre comigo, tá bem? Um abraço, pessoal, uma boa tarde, fiquem com Deus.